Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu tirei 960 na redação do Enem 2021 e eu vim aqui explicar um pouco como é que eu escrevi essa redação, como é que é a estrutura, como que eu separava os repertórios por eixos temáticos e, enfim, eu vou mostrar como é que eu estudava a redação. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco como é que funciona a estrutura da redação do Enem. E como eu fazia, né? Porque algumas coisas eu meio que adaptava. Na introdução, você precisa contextualizar aquele tema para quem irá ler a sua redação, que eu geralmente usava uma alusão histórica, algum livro, algum fato, enfim, você pode usar praticamente qualquer coisa para conseguir contextualizar esse tema. Depois da contextualização, você vai apresentar a sua tese, que no Enem você precisa de 2 teses, uma em cada desenvolvimento. Então, tem gente assim que não deixa muito marcada a tese. Enfim, eu procurei lá alguns conectivos, depois eu vou mostrar aqui pra vocês, pra deixar bem marcada a minha tese, porque é algo que às vezes pode causar um estranhamento no corretor quando ele for ler a sua redação. Então, sempre prefira deixar bem marcado, ó, essa é a minha tese. Você não vai escrever isso, né? Mas enfim, tem alguns conectivos que, tipo, dão um indicativo bem claro pro corretor. Depois de fazer a contextualização e apresentar a tese, eu gostava de meio que fechar aquele parágrafo, como se fosse uma mini redação dentro da introdução, com a contextualização, a tese e o fechamento. Vocês vão ver que basicamente todos os parágrafos vão funcionar dessa forma. Depois de ter feito isso na introdução, vocês vão para o desenvolvimento. Os 2 desenvolvimentos tinham o mesmo esqueleto, né, a mesma estrutura. Eu gostava de fazer o desenvolvimento da minha redação bem, como é que eu posso dizer, meio diferente do que o pessoal ensina aí, só que o feeling, a estrutura é basicamente a mesma. Primeiro, você vai apresentar um tópico frasal, que é o quê? Você vai relembrar a tese que você escreveu lá na introdução, e depois você vai vir já com o primeiro argumento. Então, o que eu fazia? Primeiro, tópico frasal. Depois, eu já jogava ali algum filósofo, algum dado, alguma estatística, enfim. E depois disso, eu comprovava esse meu dado, a fala de algum filósofo, enfim, com outro dado. Entende? Então, eu gostava de colocar 2 informações em cada parágrafo. Depois de ter feito o tópico frasal, depois de ter colocado um repertório sociocultural, e depois de ter comprovado os 2 argumentos, eu vinha com o fechamento do desenvolvimento conforme eu fiz no final da introdução também. Entende? Então, vocês conseguem ver que todos os parágrafos da redação são esse, tipo, começo, meio e fim. Em todos vai ser dessa forma. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu fazia a mesma coisa. Depois eu vou ler aqui uma redação para ficar mais fácil de enxergar o que eu tô falando, porque às vezes, assim, dizendo fica meio perdido, né? Mas, enfim. Depois eu ia para a conclusão. Na conclusão do Enem, é basicamente a mesma estrutura, né? Eu já tinha um esqueleto pronto. Eu vou mostrar, inclusive, o modelo que eu fiz para mim. E para vocês terem aí de alguma ideia, né? Mas a dica que eu dou é para vocês começarem a escrever redação e depois pegar o modelo de redação que vocês forem melhor. Por exemplo, essa daqui eu tirei 960, essa daqui minha professora corrigiu e eu tirei 920. Pegar esses modelos que vocês forem melhores e fazer o próprio modelo de vocês, porque assim vocês vão desenvolver um próprio estilo de escrita que não vai ter erro na hora. E você não vai se perder, você não vai ficar perdido, entende? E isso foi o que eu fiz e deu certo. Então essa é a minha dica aqui pra vocês. Na conclusão, a conclusão do Enem é diferente dos outros vestibulares, você precisa fazer uma proposta de intervenção. Então, precisam ter 5 agentes básicos. A ação, o agente, deixa eu ver se eu lembro. O detalhamento, o efeito e qualquer outro. O que eu tinha esquecido era o modo ou o meio de como será realizada aquela ação que você propôs. Ó, eu peguei aqui o caderno que eu usava, aqui é o esqueleto da minha redação, que eu fiz conforme o meu modelo de redação. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Pesquisem na internet conectivos. Pesquisem conectivos, pesquisem modelos que tiveram nota 1000 no Enem e se baseiem neles. Se baseiem neles, entende? E, por exemplo, assim, várias partes desse texto aqui eu copiei de textos 1000, entende? Que eu vi, acho que era no site do G1 que eles publicam, né? Enfim, eu via lá como é que a pessoa escreveu, eu pensei, nossa, isso é um bom... Por exemplo, isso aqui de marcar certinho a tese, que eu vou ler aqui agora,
foi algo que eu vi numa redação 1000 e eu fiquei, nossa, se eu colocar a tese dessa forma, não vai ter erro pro corretor ficar tipo, onde é que tá a tese? Entende? Então ficou bem marcadinho e bem certinho. Então, assim, ó, eu vou dar um jeito de colocar aqui na tela, tomara que eu consiga, eu não sei se eu vou conseguir, a foto desse negócio pra vocês irem acompanhando aí na tela. Espero que eu consiga. Então, assim, começava intro, né? Daí ali eu contextualizava. Depois de contextualizar, eu vinha do contexto, tananã, 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 à realidade brasileira, porque daí eu puxava o contexto para a realidade odierna do Brasil. Percebe-se que, tananã, tananã, tananã. Depois disso, eu vinha, isso ocorre, seja... Aí eu marcava a minha tese. Isso ocorre, seja pelo problema 1, tese 1, seja pelo problema 2, tese 2. Dessa forma, é necessário que essa chaga social seja resolvida a fim de que, aí eu puxava lá da intro, não reflita mais o cenário atual da nação. Então, assim, vocês podem ver que é igual eu falei ali na outra parte do vídeo, eu fazia a contextualização, já jogava a tese e depois eu fechava com aquela frase ali final. Depois, no desenvolvimento 1, eu vinha, sobre essa perspectiva, é válido citar tananã, tananã, tananã. E aí eu puxava a tese 1 que eu escrevi lá com outras palavras, né? Porque você não pode repetir palavras. A tese 1 lá da introdução. Segundo aí aqui eu geralmente tinha alguns filósofos que eu sempre usava nas redações. Por exemplo, a Simone de Beauvoir lá com o... como é que era a frase? O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles, ou a ele, não lembro agora, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Essa, cara, é em toda a redação, até na redação do Enem eu usei o ano inteiro. A professora até quando foi dar aula de revisão pro Enem, ela falou, tem gente aqui na sala que usa praticamente todos os repertórios pra toda a redação. E gente, repertório coringa funciona. Aí depois, assim infere-se que... Aí eu meio que comprovava aquele argumento que eu usei, que normalmente era um filósofo, algum dado, enfim. Depois, eu vinha linkando esse filósofo, esse dado, com outro repertório. Que daí eu falava, esse fato pode ser observado na tananã, tananã, tananã. Porque assim eu trazia muito repertório para minha redação e o corretor conseguia ver que realmente eu tinha comprovado de fato o meu argumento. Aí eu fechava. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação do... Aí ali eu colocava geralmente um filósofo, então, que falava algo negativo. Então eu dizia, para a refutação do, porque daí aquele filósofo seria refutado caso esse problema seja solucionado, né? Essa problemática seja revertida. Aí, na verdade, aqui eu errei, porque ali tem um diante disso, torna-se evidente. Eu puxava mais um gancho antes de fechar isso, desculpa, eu errei aqui. Antes de fechar esse desse modo, eu juntava com esse conectivo. Diante disso, torna-se evidente que... Para fechar o segundo argumento, para não ficar ali solto no ar. Aí tá. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vim aqui. Ademais, eu puxava... Eu tô falando muito... Eu puxava a segunda tese da introdução. Conforme geralmente citava, era de praxe citar Simone de Beauvoir aqui. Essa afirmação da Simone, da filósofa, permite concluir que... Aí eu geralmente colocava, de tão habitual que essa situação tornou-se... Aí eu colocava a causa e a consequência. Isso pode ser comprovado na... Tá vendo que eu sempre linko? Aí eu colocava assim, consequentemente, é notório que... Para fechar certinho os argumentos. Depois disso eu vinha, dessa maneira, esse panorama urge ser solucionado para que o conceito de Beauvoir seja contestado, ou de outro filósofo que eu colocava ali, que geralmente era Beauvoir. Aí eu fechava. Mas essa conclusão aqui é tipo, tira e queda. Vocês podem usar, pode usar esse modelo aqui, não tem problema. O que eu digo pra vocês é pra vocês terem um modelo próprio de escrita, porque assim fica muito mais fácil, muito mesmo, confia em mim. Portanto, algo precisa ser feito com urgência para solucionar o quadro ou a problemática em questão. Logo, aí eu colocava o agente. E detalhava também, órgão responsável. Por exemplo, geralmente eu usava ministério. Aí eu colocava, Ministério do Trabalho, órgão responsável pela... Enfim, aí eu detalhava. Em parceria com... Ou eu colocava isso e juntava mais um agente ou não. Por meio de... Devem realizar... Vocês estão vendo que fica bem certinho para o corretor identificar onde é que está como é que eu posso dizer? Cada critério analisado na proposta?
fica muito claro e fica muito mais fácil, assim vocês não perdem ponto por bobeira. Depois, consequentemente, aí eu colocava a consequência disso. Por conseguinte, a realidade de... Aí eu puxava lá na introdução pro corretor ver que você tem um projeto de texto, que estava tudo linkado, que você pensou bastante nesse texto antes de escrever. Puxava a informação lá da introdução, não mais representaria a dos brasileiros. Então, assim, esse era o meu modelo próprio de estrutura de redação do Enem. Eu vou deixar ele disponível no meu Drive. Lá no meu Drive vocês vão encontrar também o slide que eu usava, que eu fiz durante o meu processo preparatório para o Enem, que tem vários repertórios divididos por eixos temáticos. Então, assim, tem saúde, educação, tem repertórios coringas também. Saúde, educação, economia, enfim, todos os eixos temáticos possíveis. E também tem uma lista lá dos ministérios que eu usava para escrever a conclusão, né? Pra usar como agente. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, que eu vou responder. E me sigam no Instagram também, porque lá eu vou começar na verdade, eu já tô postando, né? Mas eu vou postar muito mais coisa aí pra ajudar vocês nessa trajetória. Obrigada!